uma semana de resoluções. Hoje pela manhã estivemos aqui com mais um domingo, um matinal de exercícios, hidroginástica, tinha gente aqui fazendo alongamento, os capoeiristas, até minha mulher que chegou animada em casa porque foi fazer capoeira. Pedi para pegar leve, mas não teve jeito, né? Ela escolheu o mais pesado. Então, mas na verdade capoeira não é nenhum problema. O Ricardo, nosso instrutor, muito sábio e ajuda também através dessa arte tão bonita. Crianças, jovens, adolescentes, idosos podem brincar capoeira sem nenhum problema. É uma arte marcial bem interessante. Alguns crentes antigamente achavam que capoeira era coisa do diabo porque estava ligado com o tambor, o berimbau. Só que a gente aprende também na Bíblia que todo instrumento é dom e criação de Deus. Então depende nas mãos de quem ele cai e quem toca e para quem toca. E tudo que nós fazemos como crentes em Cristo Jesus, a gente dedica ao Senhor. Então todos os instrumentos, todo o ritmo, toda a música pertence ao Senhor Jesus. Os crentes precisam resgatar esses ritmos, como a gente faz aqui, né? Temos vários grupos, vários profissionais, várias pessoas que tocam, cantam e o fazem para a glória de Deus. Domingo passado foi tempo de compromisso. Eu decido. Nós vimos na semana passada quais eram os vilões da nossa saúde. Então, lembram-se dos 9 piores alimentos para o corpo? Então, vimos o refrigerante, sal em excesso, o fast food, aquela comida. Eu não sei se você já tentou, mas quando você se abstém por um tempo e consegue se abster das gorduras, das frituras, né? Você começa a comer de forma saudável, para a glória de Deus. Quando você passa num lugar que o cheiro é muito forte de gordura, é terrível. Experimente, depois que você passar um tempo assim, não é tentação não, mas lá no Iguatemi tem a praça da alimentação, né? Então quando você entra ali pelo lado daquela gelateria ou aquela sorveteria, e você vai passando por aqueles lugares onde a gordura sobe, aí você, meu amigo, não é fácil. Até você chegar nos lugares onde você tem uma comida mais saudável, né? Então, quem vai pelo outro lado, ainda dá para aguentar, né? Passa ali pelo chinês, pelo japonês, passa pelo sanduíche natural, né? Mas quem entra pelo outro lado, sofre muito. Por que eu estou dizendo isso? A semana passada, nós tratamos de como nós devemos comer e beber para a glória de Deus, demonstrando que o nosso corpo é casa, é morada de Deus, é templo do Espírito. A sociedade está mergulhada quase que num suicídio gradativo e coletivo, na medida que nós estamos vivendo mais, mas de forma pior. Mais doenças, mais doentes, mais remédios, mais emergências, doenças que antigamente matavam a raça humana eram doenças transmissíveis. Mas hoje não, as pessoas estão morrendo por doenças que elas mesmas adquirem pela forma errada de comer, de beber, ignorando inclusive quais são os grandes vilões que acabam destruindo a nossa saúde. E por isso nós resolvemos, nesse início de ano, trabalhar nas resoluções com esse aspecto da alimentação, do exercício em si, para demonstrar que nós, crentes em Cristo Jesus, não podemos viver como alienados, mas além de cuidarmos da nossa alma, do nosso espírito, da nossa mente, da nossa comunhão com Deus, nós também queremos cuidar do corpo. E a minha pergunta hoje é, dentro daquelas resoluções da semana passada, do tipo, quem conseguiu evitar açúcar cristal ou refinado ou produtos açucarados durante a semana que passou? Levanta a mão aí.
Amém. Vamos aplaudir esse povo aí. Ó, quem não conseguiu pode não aplaudir, mas vamos incentivar, né? Parabéns. Um dia sem a droga da droga branca já é uma grande vitória, tá certo? Dizem que tem drogas brancas, sal, o açúcar e a cocaína, ou não, a farinha branca. E eu falei na semana passada que os biscoitos eram os traficantes do açúcar branco, que contém metais pesados, como foi demonstrado aqui pelos químicos, pelo nosso doutor em cancerologia. Então não é uma opinião pastoral, é uma questão de saúde pública, que tanto o Ministério da Saúde no Brasil, quanto a própria Prefeitura de Nova York, está lançando outdoors que estão sendo contestados pela indústria alimentícia, porque está denunciando o perigo do açúcar. E o refri? Quem conseguiu se abster do refri essa semana? Parabéns! Aplaudam, aplaudam! Amém, amém! Que coisa! Vocês experimentaram o gosto da água? Quantos beberam um pouquinho mais de água essa semana? Amém! Coisa, beleza, natureza, né? Água pura. Água pura. Quem evitou alimentos enlatados e embutidos? A velha salsicha, a linguiça e o presunto. Ai, ai, ai. Quantos conseguiram? Olha aí. Muito bem. Aplaudam. Igual no Celebrando a Restauração. Só que lá no Celebrando a Restauração, quando o indivíduo tem um ganho, eles aplaudem assim, ó. Ah, não é assim, não é assim. Muito bem, companheiro. Um cigarro a menos, um trago a menos, uma cheiradinha a menos. É assim. Uma carreirinha a menos de cocaína, para a glória de Deus. Sabia? Um viciado, quando ele se abstém de um trago, quando se abstém de uma bebida, quando ele se abstém do álcool, quando ele se abstém da cocaína ou do crack, eles celebram. E aqui nós estamos como nos celebrando a restauração, porque nós somos viciados em refrigerante, açúcar, chocolate, que aliás ninguém se vicia em chocolate. O chocolatra é um viciado em açúcar, porque se você der cacau para ele, ele não gosta. Cacau não, peraí. Mas cacau não é o chocolate puro? Não, mas é amargo. Então você é viciado não em chocolate, mas em açúcar, meu irmão. Então se você se absteve dele durante essa semana, Deus abençoe. Tá certo? Alimentos refinados. Aquele pãozinho branco, aquela massinha branca, aquela coisa branquinha, aquele biscoitinho que você comia demais. Quantos conseguiram essa semana aí? Mais ou menos, né? Mas vamos aplaudir. Nem todo mundo. Isso. Quem coloriu o prato com uma verdurinha? Essa é dura. Oba! Amém, Jesus! Natureza, uma verdurinha entrou. Olha o cearense convertido. Senhor, converte o Ceará. Não é o time do Ceará. É o Fortaleza, o Ceará, o Ferrinho. Converte todo mundo para que eles comam melhor e mais saudavelmente. Quem experimentou o gosto da fruta essa semana de uma forma especial? Muitos, muitos, amém. A manguinha, o caju, certo? Comer e beber para a glória de Deus. Irmãos, vamos ficar de pé para fazermos uma leitura bíblica rapidinho. Lucas capítulo 21, verso 27 a 36. Aliás, acho que eu vou começar do verso 25. Lucas, Evangelho de Lucas, capítulo 21. A semana que vem a nossa resolução tem a ver com o uso da mente, a nossa cabeça, o que entra, o que os nossos olhos veem, o que os nossos ouvidos ouvem, a mudança do nosso pensamento, como funciona. Nós vamos trazer aqui um cientista da neurolinguística, alguém que vai falar de inteligência emocional e te mostrar como é que funciona.
E por que que nós somos tão adictos de certos padrões mentais? A nossa mente precisa ser renovada pela palavra de Deus para a gente não continuar caindo no vício todo o tempo. Lucas, capítulo 21, versos 25 a 36. Agora preste atenção nesse texto, que é um texto escatológico. Jesus está falando sobre o futuro, o fim dos tempos. Ele começa, por exemplo, aqui no verso 7 do capítulo 21, dê uma olhada rápida, ele diz assim: perguntaram-lhe, mestre, quando sucederá isso? E que sinal haverá de quando essas coisas estiverem para se cumprir? Então Jesus agora começa a falar sobre o final dos tempos. Vamos para o verso 25, ele diz: haverá sinais no céu, no sol, na lua, nas estrelas, sobre a terra. Haverá angústia entre as nações e perplexidade por causa do bramido do mar e das ondas, uma espécie de tsunami. Haverá homens que desmaiarão de terror e pela expectativa das coisas que sobrevirão ao mundo, pois os poderes do céu serão abalados. Então se verá o Filho do Homem vindo numa nuvem com poder e grande glória. Ora, ao começarem estas coisas a suceder, exultai e erguei a vossa cabeça, porque a vossa redenção se aproxima. A redenção do ser humano, a redenção da natureza, a redenção de todas as coisas, porque Deus nos fez para viver num planeta restaurado, e Ele vai completar a sua obra. Aí ele diz, ainda lhes propôs uma parábola dizendo, vede a figueira e todas as árvores. Quando começam a brotar, vendo-o, sabeis por vós mesmos que o verão está próximo. Assim também, quando virdes acontecerem essas coisas, sabei que está próximo o reino de Deus. Em verdade vos digo que não passará esta geração sem que tudo isso aconteça. O reino de Deus foi inaugurado naquela geração que ouviu esta palavra do próprio Senhor Jesus, não no sentido catastrófico do Apocalipse, mas na inauguração do reino de Deus através da sua igreja, que agora antecipa a finalização através desses textos mais apocalípticos da palavra de Deus. Aí ele continua dizendo, em verdade vos digo, que não passará essa geração sem que tudo isso aconteça. Passará o céu e a terra, porém as minhas palavras não passarão. Acautelai-vos por vós mesmos. Tenham cuidado de vocês mesmos, para que nunca vos suceda que o vosso coração fique sobrecarregado com as consequências da orgia. De que mais, gente? Da embriaguez e das preocupações deste mundo, e para que aquele dia não vos venha sobre vós repentinamente como um laço, pois há de sobrevir a todos os que vivem sobre a face de toda a terra. Vigiai, pois, a todo tempo, orando, para que possais escapar de todas essas coisas que têm de suceder, e estar em pé na presença do Filho do Homem, íntegro, inteiro na presença do Filho do Homem. Preste atenção aqui, enquanto a gente encerra essa leitura para a oração sobre o que nós vamos falar hoje à noite. Olha que interessante o verso 34. Deus falando de uma coisa que vai acontecer, de um evento apocalíptico, da volta de Cristo, mas Ele se preocupa com o bem-estar do ser humano, dizendo, gente, tenham cuidado de vocês mesmos, para que não suceda a cada um de vós, que o coração de vocês fique sobrecarregado com consequências da orgia, da embriaguez, das preocupações desse mundo. Olha que ele se preocupa com a embriaguez, com o que você está bebendo, como você está bebendo, a que ponto você está chegando. Então eu trouxe esse texto só para demonstrar que no meio de uma cena apocalíptica, que nós os crentes em Jesus Cristo gostamos de ouvir, porque significa Maranata, vem Senhor Jesus, ele diz, sendo que vocês esperam a vinda de Cristo, vivam hoje de forma digna, cuidem da forma que vocês comem e bebem, para a glória de Deus, façam isso de forma a trazer glória para o nome dele, para vocês estarem em pé, cabeça erguida, pleno,
quando Ele voltar, e pode ser a qualquer momento. Amém? Vamos orar. Senhor, obrigado pela Tua igreja, Teu corpo vivo, Tua família, Tua casa aqui na terra. Continua trabalhando, Senhor, na nossa comunidade, espalhando essa palavra para que milhares tenham consciência de que nós estamos, Senhor, quase cavando a nossa própria sepultura pela forma que comemos, bebemos e nos portamos nos dias de hoje. Que esta comunidade como um todo e todos os que nos ouvem hoje à noite perseverem em viver de uma forma digna do nome de Jesus, prestando atenção naquilo que ingerem, prestando atenção na forma que cuidam dos seus corpos, Senhor, prestando atenção na forma em que lidam com os relacionamentos, pois é isso que traz glória para o Teu nome. Continua falando à Tua igreja, e muito obrigado pelas transformações que já ouvimos, que o Senhor está operando aqui no meio desse povo, como hoje à noite a gente ouviu, Senhor, mas pelos e-mails, pelas telefonemas, pelas pessoas que já, de lugares tão distantes, já estão sendo impactados por aquilo que o Senhor está fazendo aqui nesse lugar. E nós Te damos toda a glória, toda a honra, Jesus, porque Tu és digno do nosso esforço, da nossa abstinência, do nosso recuo, do nosso dizer não para aquilo que está nos matando, para a glória do Teu nome e para a redenção daqueles que estão ao nosso redor. Pedimos isso agradecidos hoje à noite, em nome de Jesus. Amém. Amém. Podem sentar, queridos. Bom, hoje à noite eu queria também fazer algumas ponderações, que eu já, certamente está tão no meu coração e na minha mente, que eu já adiantei alguma coisa aqui. Eu quero fazer ponderações que eu chamaria de ponderações bíblicas e ponderações do bom senso. Do bom senso é o comportamento baseado em princípios bíblicos que nos ensinam como a gente deve agir em circunstâncias menos claras, mais difíceis de discernir o que é certo ou o que é errado. A primeira coisa tem a ver com a nossa natural reação como crentes em Cristo Jesus. A nossa geração de jovens e adolescentes, os intelectuais da nossa cidade, as pessoas até de bem, que pensam, que usam a cabeça, que questionam, eles hoje estão sentados numa arquibancada ridicularizando a igreja de Jesus. Por que eles ridicularizam o Evangelho? Por que ridicularizam a igreja de Jesus? Porque, por N razões, nós nos tornamos um grupo de alienados em muitas questões. Nós não sabemos mais como discutir política de um jeito sério, certo. Os nossos políticos agem às vezes representando os evangélicos, mas fazendo conchavos tão tristes, ganham por um lado, perdem por outro. Já não existem mais aqueles profetas como João Batista, que colocou o dedo na cara de Herodes para dizer que ele estava em adultério, fazendo o que era errado, até porque João Batista foi degolado por sustentar a verdade. Mas as pessoas de bem que ficam esperando que alguém possa de fato ser honesto e justo para fazer algo em prol do bem-estar da raça humana, olha para os crentes, que são os nossos representantes no Congresso, no Senado, e riem-se deles. Da mesma forma, a igreja de Jesus, que parece que vive numa relação de troca desde o romanismo. A gente procura Deus só para obter dele um benefício qualquer. E na maioria das vezes é bom buscar a Deus quando você está no sufoco, quando você perde alguma coisa. É mais ou menos aquilo que você vê nos postes de Fortaleza. As adivinhas, as adivinhadoras, ou os adivinhadores, os necromantes, que prometem resgatar o bem da sua vida, se você entrar na tendinha deles lá para ouvir alguma coisa. Isso não é só uma crítica, é uma observação natural.
de que uma religiosidade que só presta para cuidar de um problema que eu tenho. Ela é destituída de uma adoração a um ser real. Deus se torna uma força, Deus se torna uma energia, como hoje a sociedade pós-moderna admite, tudo é energia. Isso aqui está me trazendo uma energia, você me passou uma energia. Energia não tem personalidade, energia não tem vontade, energia não manda nada, energia é controlada. E o nosso Deus não é energia, Ele é pessoal, Ele é Senhor, Ele é Criador, e você não controla Ele, você adora a Deus. Ele tem poder, aufere poder, mas Ele é pessoal. Mas o nosso cristianismo parece que trata Deus dessa forma. E para aplicar e você entender melhor, significa o seguinte, que à medida que eu me aproximo de Jesus só para curar minhas doenças, e maltrato o meu corpo no dia a dia, como mal, não me exercito, sou sedentário, maltrato o meu corpo, durmo mal, faço tudo que é errado, e vou depois pedir um milagre instantâneo, o povo de Deus se coloca nas mãos de aproveitadores. Porque Deus pode fazer milagre instantâneo, como Jesus fez durante muitos anos, aliás, os 3 anos que Ele andou entre nós. Deus é poderoso para fazer esses milagres, mas os milagres na época de Jesus eram para confirmar que Ele era o Messias prometido. Porque na palavra de Deus, o que Deus nos ensina é que você pode viver uma vida miraculosamente santa, miraculosamente disciplinada, miraculosamente treinada para obedecer a Deus, e você não vai precisar de nenhum milagreiro, nem santo, nem pastor, nem sacerdote, nem apóstolo, nem bispo, que sou eu, o bispo. Vocês não precisam. Vocês não precisam que eu promova aqui uma sessão de descarrego. Vai para casa, descarrega a tua geladeira, tudo aquilo que não presta. E você vai ver o milagre de Deus acontecendo na sua vida. A saúde retornando. E você não deteriorando o seu corpo. É por isso que o mundo está rindo da gente. Não é porque nós falamos coisas malucas que eles não creem. Não, é porque eles são incrédulos. Não, eles não creem mesmo. Porque quando chega no aspecto fé, crê quem quer crer. Quem é tocado por Deus. Mas até o indivíduo chegar a considerar que Jesus é o Senhor, o Salvador, aquele que ressuscitou dentre os mortos, você já perdeu o ouvinte pela vida que leva, pelo mau exemplo que é, como pai, como filho, como esposa, como esposo, como patrão, como empregado, como esportista, como quem se cuida ou não se cuida. Então você perde o testemunho. E é por isso que mais uma vez eu chamo a atenção do que o apóstolo Paulo diz em Atos capítulo 20, verso 34. Paulo disse à igreja em Éfeso, quando se despedia daquela igreja, eu nunca deixei de vos anunciar todo o conselho de Deus. Jesus disse aos líderes religiosos daquela época, vocês erram porque não conhecem a Escritura, tampouco o poder de Deus. Então é falta de conhecimento. Aliás, lá em Oséias, o Senhor diz isso, meu povo está perecendo por falta de conhecimento. Eles não entendem. Então, meus amados, pregar sobre essas coisas que são práticas, que são poder de Deus, milagre de Deus na sua vida, pregar sobre essas coisas é pregar todo o conselho de Deus. Ora, nós vamos estar aqui dizendo, meus amados, é pela fé, nós temos que esperar no Senhor, é a ressurreição que virá, é o novo céu e a nova terra que o Senhor vai inaugurar. Ora, nós vamos ter que tirar vocês desse plano horizontal, mundano, e levá-los para a eternidade, pensando no que virá, abrindo as janelas dos céus e mostrando que um dia nós iremos para um lugar onde não haverá nem morte, nem pranto, nem dor, nem pecado, nem luta mais. Porque senão nós não teríamos esperança.
Senão nós iríamos para um cemitério, num velório, e não teríamos o que dizer. Mas nós temos o que dizer, porque Cristo ressuscitou dentre os mortos. Ele é a ressurreição e a vida. E ninguém pode chegar até a presença de Deus se não for através dele. Essa é a mensagem que o crente tem que ouvir, claro. Mas somado a isso, tem um aspecto que faz parte do conselho de Deus, que é como você anda, como você ama, como você se relaciona, como você cuida das coisas que Deus colocou na sua mão, como você trata a natureza, como você trata o meio ambiente, como você trata a sua casa, como você trata os seus filhos, como você trata o seu entretenimento, o quanto você olha nos olhos dos seus filhos, o quanto você vai para casa, desliga o computador, desliga a televisão e vai dedicar tempo à sua família, e não viver como um alienado, sentado e deitado num sofá, simplesmente ingerindo aquilo que não presta, ouvindo muitas vezes o que não presta e fazendo dos seus filhos, da sua família, espectadores, simplesmente espectadores, e deixando que os apresentadores da TV sejam os educadores da sua casa, sejam aqueles com os quais as pessoas se relacionam. As pessoas conhecem muito mais os personagens do BBB do que você, porque a câmera vai lá para ver a intimidade, a baboseira, a maluquice que está vindo por aí. Já abriu, não sei se abriu, mas vai abrir, se não abriu. Percebe? Aí está o milagre de Deus, quando Ele muda o meu caráter, quando Ele toca na minha vida, quando Ele me transforma. Então, todo o conselho de Deus é o que nós queremos continuar pregando nos grupos pequenos. Vocês que são líderes, prestem atenção. Não adianta um discurso teológico quando a vida não é coerente. Nós não somos perfeitos. Eu estou num processo de restauração na minha própria vida, crescendo, tentando me aperfeiçoar no Senhor. Não sou perfeito, não sou o exemplo maior de todas as coisas, não. Porque eu também estou buscando. Mas não pode haver incoerência na nossa vida. Eu não posso maltratar a minha esposa, maltratar minhas filhas que se foram quando eu estava com elas dentro de casa. Eu não posso maltratar os meus irmãos e pregar um evangelho de glória e aleluia. É por isso que o mundo olha para a gente e não ouve a mensagem que a gente tem e quer pregar, que é Jesus Cristo. Então, pregamos todo o conselho de Deus. Outra coisa que falamos já semana passada, e eu vou repetir. Hoje eu dei um título diferente. Vida cristã é pé no chão e cabeça no céu. Pé no chão, cabeça no céu. Qualquer jovem, qualquer adolescente vai lhe ouvir se você tiver o pé no chão e a cabeça no céu. Se você falar coisas que eles entendem, se você tocar nas lutas deles, se você abraçar, der tempo, sentar com eles, conversar de verdade. Eles não querem papo porque nós não sabemos conversar. E eles também não sabem. Então nós precisamos aprender, cabeça lá na eternidade com Jesus, olhando para o alto, mas pé no chão. Lembra que eu falei João 1,14? O verbo se fez gente e habitou entre nós, cheios de graça e de verdade. Igreja de Jesus, nós somos o braço, a boca, a mão e o ouvido do Senhor Jesus. Enquanto andarmos aqui na terra, enquanto pensamos nas coisas lá do alto, nós somos os representantes do Senhor aqui na terra. Não diga para um vizinho seu, para um amigo seu, para um indigente na rua, para uma pessoa na prisão, não diga que Jesus o ama se você não for capaz de demonstrar esse amor com os seus braços, com a sua mão. Esse é o cristianismo pé no chão, esse é o milagre de Deus. Hoje eu vi um milagre aqui, nós vamos apresentar na nossa resolução. Mas uma irmã amada que trouxe aqui uma pessoa que estava entre nós, ele mal fala, porque passou a maioria do tempo da sua vida morando no meio de um mato aqui dentro de Fortaleza. Eu vi uma reportagem, inclusive, que foi feita por um canal de televisão, se não me falha a memória, Jangadeiro, está no YouTube. Uma irmã em Cristo Jesus dessa comunidade conheceu esse homem, sabia que ele estava morando lá no meio do mato, foi lá, cuidou dele, limpou, passa protetor solar nele todos os dias, está cuidando dele, ele mal tem dentes, ele não falava, e agora ele está começando a falar e começando a glorificar a Deus junto com ela.
lendo a Bíblia para aquele homem. Sabe o que é isso? Jesus entrou lá no meio do mato e foi amar aquele homem. Enquanto nós ficamos aqui sentados no nosso carro, ar-condicionado ligado, e o amor de Jesus lacrado dentro da nossa casa, dentro do nosso carro, dentro do nosso coração, dentro da nossa mesmice. Nós somos o braço de Jesus. Por isso é importante, amados, nós falarmos dessas coisas importantes, que são inclusive, preste atenção, são pontes para chegar no coração das pessoas. Tudo para a glória de Deus. Meu corpo, seu corpo. Eu sou casa, lugar de Deus. Ele habita em mim. Nós estamos fazendo vocês cantarem aqui, mas não é para entreter o crente. A música é boa, os músicos são ótimos, mas a letra é importante porque nós, quando expressamos isso, nós estamos falando para principados e potestades, estamos falando para os demônios que ficam levando essa cidade para o buraco. Nós estamos dizendo para eles: a meu corpo pertence a Jesus. Meu corpo pertence a Jesus. Enquanto a nossa digníssima prefeita continua promovendo e gastando milhões nessa coisa maravilhosa que ela diz, ironicamente falando, o carnaval, que segundo a linha, o headline, a manchete do jornal O Povo de hoje, é assim, na manchete, só faltou cerveja. Tiveram que improvisar, olha o problema, faltou cerveja, não faltou água não, faltou cerveja. Porque hoje nem o jovem, nem o adolescente, nem o adulto consegue fazer qualquer outra coisa assim, com liberdade, se divertir, pular, brincar, se não for com álcool. E tudo isso é promovido exatamente pela indústria que destrói, mas ninguém tem forças para denunciar. Ninguém tem força para vetar a propaganda que mistura bebida com sensualidade. Ninguém é capaz de denunciar que todo o turismo dessa cidade gira para quem vem de fora em cima da sensualidade, da prostituição. Ninguém consegue. Existem 2, 3 vereadores, deputados que levantam a bandeira, fazem uma cartilhinha, mas não passa daquilo porque é abafado pelo poder público, privado, que promove um turismo doente, que leva as pessoas à alienação da fé ou à alienação do hedonismo, do culto do prazer. Os estrangeiros lá fora só querem saber das meninas de 12, 10, 13 anos de idade que estão disponíveis aqui nessa cidade. São trazidas do interior. E nós não denunciamos isso. E nós não estamos fazendo a diferença. E nós precisamos fazer. Para a glória de Deus, nós somos o corpo de Cristo aqui na terra. E nós estamos resgatando jovens dessa vida fútil, resgatando crianças dessa vida fútil, resgatando adultos dessa vida fútil. Estamos resgatando homens e mulheres dessa vida fútil, não por nós, mas para a glória de Deus. E esse é o maior milagre. E a alimentação e o cuidado do corpo faz parte dessa estratégia e dessa história. Tudo para a glória de Deus. Quer comais, quer bebais ou façais qualquer outra coisa, façam para a glória de Deus. Outra coisa importante nesse princípio, um outro princípio bíblico. Em 1 Coríntios 6,12, o apóstolo Paulo diz assim, presta atenção. Nós não estamos aqui dizendo, rapaz, o pastor agora pirou, porque qualquer coisa agora faz mal. Não, não faz mal. Não é bem assim. O que eu quero dizer para você é que a Bíblia diz assim, olha, todas as coisas me são lícitas, mas nem todas convêm. Todas as coisas me são o quê? Lícitas, mas eu não me deixarei dominar por nenhuma. Nenhuma. Porque o problema não está num copo de refrigerante, o problema não está num copo de cerveja, o problema não está num trago de maconha. Não está isso. O problema está no que aquilo faz com o indivíduo.
Quando ele toma 1, 2, 3, 4, e aí ele não consegue parar mais, aí ele se torna escravo. É quando o sexo que Deus designou para coisa certa e coisa boa, se torna uma maldição, porque vira vício. É quando comer de forma deliciosa, seja o que for, se torna uma adicção. E o pior, quando destrói vidas. Quando a mistura dos nossos jovens hoje nas madrugadas, a mistura da velocidade, da bebida, da madrugada, hora em que o corpo foi feito para dormir, mas nós invertemos. Tem gente aqui que deveria ter o nome Coruja no meio. Zé Coruja da Silva. Porque inverte. A coruja, à noite, está ligada. Está ligada, coruja? Estou ligado. Tem jovem que parece que ele não consegue encarar. Por que a gente não faz uma matinê dançante ao meio-dia? Sol truando. Ah, porque é quente. Bota ar-condicionado. Marca sua festa e sua... Por que não tem balada ao meio-dia? Sábado à tarde, os embalos de sábado à tarde. Isso aí era na minha época. É o novo. Tudo é na madrugada. Tudo é na hora pior. Tudo é no momento da escuridão. Para quê? Todas as coisas me são lícitas, mas nem todas convêm. Todas as coisas me são lícitas, mas eu não me deixarei dominar por nenhuma delas, porque nós somos templos do Espírito Santo. E um dos gominhos do fruto do Espírito é domínio próprio. Você toma um golinho de café, beleza. Depois você toma outro. Depois você toma outro. Depois você não pode mais ficar sem café. Bateu a ansiedade, café ou cigarro? Refri. Para matar a sede, conversa. Potássio, sódio, para te dar mais sede, para te fazer dependente. Como aquela mulher que eu vi numa propaganda, numa televisão, num programa de televisão, 16 litros de Coca-Cola num dia. Num ano a mulher estava sentada em cima de um saco, sacos e sacos de açúcar. Porque vocês viram a semana passada quanto nós demonstramos quanto de açúcar tem num refrigerante. Quanto faz mal. Mas nós nos tornamos o quê? Dependentes. Todas as coisas me são lícitas, amados. Nós não vamos sair daqui como fiscais da dieta pastoral, não. Mas o fato é que nós não podemos nos subjugar a algo que nos domina e nos destrói para a glória de Deus. A grande libertação que está acontecendo nessa congregação é que tem irmãos, irmãs, crianças pequenas que já estão sendo libertos daquilo que poderia encurtar a vida, poderia trazer câncer e consequências terríveis para a saúde, como os doutores testificaram aqui. Não fui eu não sou doutor. Todas as coisas me são listas, mas eu queria que você dissesse aí para você mesmo: eu não me deixarei dominar por nenhuma. E não é porque você tem força, não é porque você é maioral, mas porque você é a habitação de Deus. O Espírito que está em você vai lhe dar poder para dizer não para aquilo que é errado. Amém? Outra coisa importante que eu quero falar hoje à noite para vocês. Depois de recebermos tantos alertas da área médica, nutricional, nós temos que compreender como é que Deus quer que a gente trabalhe essa questão. Eu estou chamando de bom senso, mas é sabedoria divina. Nós queremos diminuir o consumo daquilo que não presta, através da mudança da nossa mente, da conscientização, e não do decreto, tampouco do mandamento. É ruim pensar que um fumante deixa de fumar só quando ele entra no lugar em que a placa diz proibido fumar. Naquela hora ele se submete, obedece, mas ele continua sendo um fumante. É ridículo pensar que nós vamos ter que tirar da prateleira tudo que não presta para que você não seja tentado pela prateleira a fazer o que é errado. O problema não está na prateleira, o problema está no seu coração e na sua mente, amado. Percebe aí?
Os comerciais de televisão são feitos em 30 segundos para mudar a tua cabeça. A tua filha compra coisas da Barbie, chinelo da Barbie, meia da Barbie, vestidinho da Barbie, não sei o que da Barbie, e não é só a Barbie, é tudo que a Barbie tem, tudo que a Barbie consome, tudo que a Barbie faz. Bastam 30 segundos de comercial num desenho e o seu filho está vendido e acabou. Basta 30 segundos para você sentir a vontade de tomar aquela geladinha, porque a televisão está dizendo que junto com a gelada vem o prestígio daquelas meninas que vão olhar para você e vai ser um barato. Basta 30 segundos. Mas nós não queremos quebrar a televisão, jogar uma bomba aí na Ambev, acabar com todos os refrigerantes do planeta. Não, nós queremos que o nosso coração, a nossa consciência seja mudada diante de Deus para dizer não, quer você coloque 1000 refrigerantes na minha frente. Não, para a glória de Deus. Por isso nós vamos diminuir o consumo, seja do que for, pela consciência, não pelo decreto. Olha o que Paulo diz em Romanos 14, 3 e 22. O que come não despreze o que não come. E o que não come, não julgue o que come, porque Deus o recebeu por seu. Tens tu fé? Tenha em ti mesmo, diante de Deus. Bem-aventurado aquele que não se condena a si mesmo naquilo que aprova. O que Paulo está dizendo aí? Um acredita que pode comer aquela carne que foi sacrificada a ídolo. O outro diz, não vou comer isso aí não, porque isso aí tem a ver com o meu passado. Meu amigo, o problema aqui é seu. Quando terminou o culto aqui, nós tivemos alguns irmãos falando comigo, mas pastor, a nossa cantina. Pastor, o Zé Pipoqueiro. Você quer o quê? Que eu proíba o Zé Pipoqueiro de vender a pipoca e os docinhos que eles estão lá, tá vendendo lá? Claro que nós aceitamos que os irmãos agora de hoje em diante nos ajudem. Vão lá para a cantina, tragam as guloseimas que são naturais, beleza? Mas as pessoas que trabalham aqui, muitas delas, dependem disso. E o que vai acontecer é o seguinte, eu nem cheguei lá ainda, porque eu não posso decretar. Eu não posso fazer isso por decreto. De repente, eu sei que esses irmãos estão buscando a coerência de todos nós. Amém por isso, glória a Deus. Mas tome cuidado para você não se tornar fiscal e não exigir que as pessoas façam aquilo que você mesmo deveria fazer. Sabe por quê? Porque o dia que essa congregação aqui não comprar mais nenhum refrigerante naquela cantina, vai falir ou vai ter que vender água. Percebe? O que as pessoas querem é o seguinte, pastor, eu estou com um problema de televisão, não é possível, quebra. Eu estou com um problema no meu computador, sabe aquele site? Eu não consigo. Que tal quebrar? Pum, vamos fazer um culto aqui de quebra de iPad, de iPhone, vamos quebrar tudo? Ou então jogar no lixo? Aí você vai dizer, joga no meu lixo. Eu também quero um. Resolve? Se fosse assim, você teria que ir à praia de olhos vendados, meu amigo. Porque é tentação. A tentação está no seu coração, está na sua malícia, está na forma que você vê. É verdade que eu posso evitar muita coisa, mas a maturidade do crente é quando ele lá dentro do seu coração, como diz Jó no capítulo 31, verso 1, faz um propósito para não se contaminar com aquilo. Então nós vamos fazer uma transição, amém? Tome cuidado. Por exemplo, se você é uma esposa amada que veio aqui, é uma mulher de Deus e disse, puxa vida, eu a partir de hoje, o açúcar, o refri, a massa fina, não entra na minha casa mais em nome de Jesus. Só que o seu marido gosta de um pudinzinho, de um chocolate, ele gosta de uma cartola, né? Que mais? Aqueles bichos que tem açúcar, como é que chama aquela rabanada? Aí ele não é evangélico, ele não frequenta a igreja. Você veio aqui, ouviu uma palestra, foi para casa, chegou lá, jogou todo o açúcar no mato, toda a lata de leite sendo condensado no mato. E seu marido senta e a sobremesa é o quê? Carqueja.
Mastiga aí uma folha de carqueja, meu amor, porque uma casca de laranja, sua sobremesa. Você não pode fazer isso, mulher de Deus. A Bíblia diz assim, ser o exemplo dos fiéis. Não vá para casa querendo impor que o seu filho, sua família, você passou 30 anos da sua vida fazendo o que é errado, botando na mesa o que é errado, você quer converter a boca do teu marido em 2 segundos? Ser o exemplo. Diminua, conversa com ele sobre o assunto, vê se dá certo. Põe o leite condensado dele lá e aqui do lado de cá você põe o leitinho de soja, qualquer coisa assim, tá certo? Para você, a partir de hoje, Porque a nossa tendência como crente em Cristo Jesus, quando a gente tem uma verdade, a gente pensa logo que é para o outro. Ah, se meu marido tivesse aqui. Ah, se a minha mulher tivesse aqui, ela ia perder aquelas gordurinhas. Ah, se meu filho tivesse aqui para ouvir aquela mensagem. Nunca é para nós, nunca é para mim, é sempre para o outro. Então, não, por favor, não vamos sair por aí depredando a nossa cantina, certo? Fazendo, não. É fácil, boicotem. Não comprem. Nós vamos ter menos xiitos, menos saquinho de xiitos jogado por aí pelo universo, que é a pior bomba. É xiitos ou xilitos? Eu estou vendo os caras chiando ali, ó. O vovô tem furo nos 2 tímpanos, mas eu ouço. É a galera ali. Conscientes do mal causado pela péssima alimentação. Antes de você pensar na nossa cantina, atenção, a cantina vai se converter. Vou fazer um apelo. Cantina. Vai acontecer, calma. Mas também converta a sua festinha, tá certo? Aqueles salgadinhos. Converta também, vai diminuindo. Doces nas festas, nos encontros, nas cantinas, no PG. Me perdoa os irmãos aí que estão aí no outro planeta aí, não sei onde é. O negócio está bem caseiro aqui. Mas eu soube de uma irmã que tem um restaurante aqui em Fortaleza, ligou para minha esposa e disse, Elô, me ensina aí a fazer aquela maionese com soja, com não sei o quê, porque eu vou começar a fornecer esse tipo de alimento também. Eu não vou dizer o restaurante, porque eu não estou aqui para fazer propaganda da irmã. Mas entendeu? A conversão começa. Você já vai entrar lá e vai ver um negócio diferente. Vai acontecer. Então vai com calma, é isso que eu quero dizer. Vamos mudar o nosso cardápio pouco a pouco. Esperamos sugestões dos voluntários que se prontificam a ajudar e multiplicar as hortas caseiras, hortas de pedras, enfim. Se quiser, aí tem um lugar, um brejinho ali embaixo, dá para fazer ali uma horta. Perfeito. Alguém se habilita? Não me mande e-mail dizendo assim, pastor, a nossa igreja deveria ter uma horta. Eu olho assim, quem é a nossa igreja? Essa mulher que eu não conheço. Nossa igreja. Minha irmã, nossa igreja é você. Se Deus colocou no teu coração um desejo, vai e faça. Porque o Espírito Santo age assim. Quando Ele coloca um desejo no seu coração, é para você ir. Aquela mulher não esperou que a igreja fosse pegar aquele indigente lá dentro do mato. Ela foi. A igreja foi. Nós fomos em nome de Jesus. Amém? Vamos lutar contra o nosso desejo. Eu quero relembrar rapidamente a força do hábito. Enquanto eu chamo aqui na frente, eu vou fazer algumas perguntinhas para os nossos doutores, porque hoje nós não vamos falar sobre alimentação apenas, mas vamos falar sobre outra conspiração, que é a conspiração do sedentarismo. Por favor, pode entrar com as cadeiras aí, os banquinhos, as banquetas. Sedentarismo. Lembra que eu falei a semana passada? Nos últimos 4 anos, a renda média do brasileiro cresceu, mas o dinheiro extra não trouxe mais saúde. Estamos ficando cada vez mais doentes. O Brasil está mais gordo e mais sedentário, abusa mais do álcool. E assim vai.
Aí vamos dizer assim, pastor, hoje o senhor vai falar sobre exercício físico, certo? Mas Jesus não falou isso. Os apóstolos também não. Então o que aconteceu? Por que os apóstolos não falavam sobre exercício físico? Por que Jesus não disse aos apóstolos, vocês precisam parar com esse sedentarismo? Vocês precisam parar. Sabe por quê, gente? Naquela época não tinha carro, controle remoto, computador, internet. O camarada, para levar um recado no outro canto, tinha que andar e andar muito e correr muito. Uns iam de jumento, mas nem o jumento aguenta muito tempo. Você tem que ir do lado dele também, andando. O interessante é que eu, abrindo a Bíblia lá em João, eu percebi que quando os apóstolos souberam que Jesus havia ressuscitado, teve uma corrida até o sepulcro. João e Pedro, os dois saíram correndo, e um foi mais rápido que o outro. O texto diz isso. Então a palavra de Deus não enfatiza a questão do exercício físico, porque nós vivíamos num mundo, pensa no mundo daquela época. Há quantos anos atrás? O povo andava naturalmente, se exercitava, fazia o que Deus fez o corpo humano para fazer, exercitar, andar. Hoje não, nós subimos de elevador, descemos de elevador, entramos no carro, subimos do elevador de novo, esteira rolante, né? Escada rolante, aí tem a esteira rolante no aeroporto também. Tem uns aeroportos que a gente vai, aí tem aquela esteira, aí fica engraçado, né? O cara sempre em pé assim, e aí sendo levado. Oh, coisa estranha. Nem vai tão rápido. Se você for a pé mesmo, você chega antes, mas é porque o cara está lá, ele não quer gastar energia, ele quer que a energia vá se acumulando, e ele vai inflando. Então a nossa vida hoje é tão sedentária, tão doente, que os autores bíblicos não precisavam mencionar, porque na época não era assim, a não ser outra coisa, os gregos. Os gregos gostavam do esporte como esporte de competição, nos chamados ginásios. E os judeus não queriam que os seus filhos frequentassem o ginásio grego, porque era competição pura. E tinha duas coisas que comprometiam. Número 1, os esportes eram dedicados aos deuses gregos. E o judeu sabia que nós deveríamos adorar e devemos adorar apenas um Deus, um só Senhor. Certo? Outra coisa, os gregos competiam e corriam nus. Aí o judeu dizia, opa, aí não. Então não era muito bem-vinda essa prática de exercício por parte dos gregos. Porém, os rabinos ensinam os judeus que no Shabat, no sábado de descanso, é recomendável a prática de exercícios físicos, não para competição, mas o andar, o se movimentar. E aí eu queria ainda tratar de um texto intrigante, porque eu sei que se eu tivesse sentado aí eu ia pensar a mesma coisa. Então eu costumo às vezes responder perguntas que eu mesmo faria. Mas pastor, tem um texto na Bíblia, lá em 1 Timóteo 4,8, que Paulo diz assim, o exercício corporal para pouco aproveita. Ou seja, Paulo está dizendo que o exercício corporal não vale nada. Então, sentemos e comamos e vamos vamos deitar aqui. Sem movimento. A cadeira que leva para lá, leva para cá. Hoje de manhã a gente estava falando, né, que agora nem... os eletroeletrônicos agora, os pessoal de computador e televisão, não sei o quê, sabe o que vai acontecer? Nós vamos parar de fazer esse exercício, que é muito estressante. O do controle. Agora você vai ficar quietinho para não gastar energia e dizer assim, canal 10. Não vai demorar muito, você não vai precisar nem gastar essa energia. Você vai só pensar, canal
Pensou comigo, canal? Eu pensei 8. Aí a televisão, puf. Entendeu? Olha como é que nós estamos ficando. Olha os nossos adolescentes, para onde eles vão, onde eles passam o dia. Olha nossas crianças, que você dá um celular para brincar, ou um tablet desse para brincar, e a criança já não quer mais correr, já não quer mais andar de bicicleta, não quer fazer nada. O que ela quer? Computador. Me dá o seu celular, por favor. Eu disse, não, vamos correr, vamos andar, vamos brincar. Eu não posso denunciar tanta coisa da minha casa, assim, né? Mas tem uma netinha que diz assim, vou ficar triste. Essa aí eu estou conseguindo até controlar, é legal. Quando vai lá para casa, eu disse, tem hora para isso, tem hora para isso, tem hora para isso. Aí o vovô leva até para fazer hidroginástica. A bichinha desse tamanho, eu jogo logo dentro da piscina e... Vamos lá. Outro dia a mulher disse, mas meu senhor, essa menina é pequena, era para estar na piscina pequena. Eu disse, qual é o problema? É porque ela estava com 2 filhas desse tamanho, dentro da mesma piscina, que não sabia nadar. Aí, minha senhora, essa menina desse tamanho não sabe nadar? Essa aqui não, já pequenininha, ó, puf. Os pais não estão aqui, puf, lá vai a menina lá para dentro. Vovô radical, vai ser um perigo com meu neto. Puf. Aí tem a hora que você, para dar o entretenimento para a criança. Gente, é muito legal você ver quando você faz a coisa de forma balanceada, a criança chega para você e diz, acabou. Porque hoje não tem isso, a coisa é tão viciante. Você já se pegou nisso? Vira um vício. Você tem que checar e-mail, você diz que é trabalho, você justifica que tem que checar, o bicho lhe chama. Tão viciante que é. Então, tá de um jeito que nós vamos ficar aqui sentado, parado, porque a Bíblia diz que o exercício físico é de pouco proveito. Então, os teólogos de plantão acharam o texto. Aí eu fui estudar o texto, né? Vamos lá, pastor, estuda o texto. Aí eu achei a resposta, para não complicar muito, em Hebreus, no capítulo 12, verso 10, o texto é usado, a mesma frase é usada no texto de Hebreus, capítulo 12, verso 10. Leiam comigo lá. Acharam? Está ali? Aqui está falando da correção de Deus para com seus filhos, e fala como Deus corrige os seus filhos, e aqui ele fala dos pais, aqueles, ou seja, os pais terrenos, na verdade, nos corrigiam como bem lhes pareciam, mas este para nosso proveito, para sermos participantes da sua santidade. Aí fala como Deus corrige os seus filhos, como pai, e fala como os pais corrigiam seus filhos. Onde é que está a frase pouco proveito de 1 Timóteo 4? Estão vendo aí? Bora, classe. Quem mata a charada aí? Hã? A frase pouco proveito de Timóteo aparece aí, com uma outra tradução. Acharam? 1 Timóteo 4, 7. Diz pouco proveito. Mas aparece aí em Hebreus 2. Cadê? Põe de novo. Será que o povo está vendo, não? Hein? Hã? Aqueles, na verdade, por um... Isso. É a mesma construção gramatical. É a mesma palavra grega que vem do verbo somático, ou soma, da palavra soma, e da palavra gymnasia, que tem a ideia de ginásio, exercício físico, é o corpo sendo exercitado. Mas o texto aí está dizendo o seguinte, por um pouco de tempo, há um termo que qualifica o exercício físico como sendo não de pouco proveito, para dizer assim, não presta para nada, mas quer dizer o seguinte, em relação à eternidade, o exercício físico, ele tem validade por um tempo
determinado. É tanto que vocês não podem, por exemplo, o pessoal que veio hoje de manhã aqui, talvez alguns vieram pela primeira vez, fizeram um exercício. E eles não podem dizer assim, bom, já fiz tanto exercício, meu amigo, que agora só em 2014, quando a Copa chegar aqui. Serviu? Claro que não. Por quê? Porque o tempo de efeito de um exercício é limitado. Você tem que fazer de novo, você tem que exercitar, chama um exercício. Mas quando você se exercita nas coisas de Deus, no sentido da eternidade, do cuidado de Deus, da salvação, tem efeito eterno. É só isso que o apóstolo Paulo está dizendo. Não é pouco proveito, mas por pouco tempo. Então, vamos caminhar nesse sentido aqui. Bom, eu queria chamar aqui rapidamente para a gente fazer uma sabatininha rápida e confirmar alguma coisa para nós hoje à noite. Cadê o Jonatas, nosso professor de educação física? Cadê a Midian, a nutricionista? E onde está o doutor Mário, nosso cancerologista, atleta, maratonista? Bem rapidinho, né? Aliás, pelo perfil de vocês, podia ver. Ô, Jurandir, vem aqui. Pega a banquetinha ali do nosso... Que bom! Jurandir Cavalcante, educador físico, graduado em fisioterapia, especializado em treinamento esportivo. Está ali de blusa preta com as listras. E eu queria, assim, que vocês saudassem a presença desses irmãos aí com um aplauso. Pronto, nós vamos talvez ter a oportunidade de uma ou duas perguntas, dado o nosso tempo, mas eu queria começar perguntando ao Dr. Mário, nosso, que é cancerologista, então ele entende muito bem mesmo, qual é a relação entre exercício físico e a saúde. Então, Mário, vamos começar com essa pergunta. Boa noite a todos, paz do Senhor Jesus. Dá mais volume aí, amado, por favor. Atividade física, ou ainda melhor falando, exercício físico, né? Porque a atividade física, só mexer a mão eu já estou fazendo uma atividade física, né? Mas o exercício físico é aquilo que é feito de forma planejada para desenvolver principalmente a nossa musculatura, os nossos movimentos, a nossa flexibilidade e principalmente a nossa capacidade de captar oxigênio, né, que são exatamente os exercícios aeróbicos, né, e esses com certeza têm tudo a ver com a nossa saúde. O sedentarismo faz exatamente tudo ao contrário, você perde massa muscular, acumula gordura, você não produz, não capta oxigênio com a mesma velocidade que você capta quando você começa a ter algum exercício físico. O exercício físico, ele, por si só, ele produz substâncias que reduzem gorduras, né? Produz substâncias que, tipo as endorfinas, que atuam na nossa mente, no nosso sistema nervoso, através de neurotransmissores, fazendo com que nós possamos relaxar a nossa mente. As depressões, com certeza, têm uma ajuda muito grande no seu tratamento com o exercício físico. Doenças crônicas tipo diabetes, com certeza, podem ser evitadas ou controladas com atividade física, porque aumenta a indução da produção da insulina, como também a sensibilidade das células de captar insulina, que é o hormônio que controla o nível de açúcar, né? Na área da cancerologia mesmo, nós sabemos, já existem trabalhos provando que, principalmente em câncer de mama, em câncer do intestino, a recuperação de pacientes em quimioterapia de uma forma muito mais rápida naquela população que pratica exercício físico ao mesmo tempo que é tratada, não só pelo aspecto dessa parte mental, que é importante no tratamento, mas também na produção de substâncias, de enzimas que mediam e impedem outras substâncias produzidas pelas células cancerígenas de nos atacarem. Então,
de uma forma geral, a atividade física com certeza só nos traz saúde. Gente, vocês ouviram a palavra câncer? Câncer, que as substâncias liberadas pelo corpo enquanto você se exercita combatem, ajudam. Isso é muito importante. Nós estamos vendo assim todo tipo de câncer aparecendo todo tempo. A coisa é mais grave do que a gente pensa. Então é importante a gente perceber a questão colocada aqui, aliás, a resposta dada pelo Dr. Mário, tá certo? Eu vou também perguntar a Midian qual a relação entre a boa dieta alimentar e o exercício físico. O que é que tem a ver comer bem com o bom exercício, a capacidade de se exercitar? Qual é a função disso e como eles se combinam? Boa noite, igreja. A relação é diretamente proporcional. O músculo, ele é composto de célulazinhas. Essas células, elas precisam receber nutrientes para funcionar. Então, se eu tenho uma boa alimentação, eu tenho um músculo funcionando na sua melhor forma. Se eu me alimento mal, esse meu músculo, meu corpo não vai conseguir render no exercício físico como poderia, como deveria. Um exemplo, uma comparação que a gente pode ser feita imagina um carro potente, uma Ferrari. Se eu colocar um combustível de boa qualidade, eu consigo extrair o máximo de velocidade e de motor dele. Se eu colocar um combustível alterado, ou se eu não colocar combustível suficiente, esse carro não consegue desenvolver como deveria. Então, o exercício físico e a alimentação, eles estão diretamente proporcionais em termos de uma boa alimentação, um bom rendimento físico. Uma péssima alimentação, um péssimo rendimento físico. Jurandir, pode nos ajudar falando um pouquinho sobre a questão do tipo de exercício físico que nós devemos praticar? É andar, correr, fazer musculação, é sair voando? Como é que... O que você recomenda para nós que estamos querendo realmente fazer o melhor para a glória de Deus? Porque vai ser um perigo. Quando eu terminar aqui a pregação, vai ser uma corrida muito grande. Todo mundo vai sair exercitando. O que você sugere para nós? Boa noite a todos. Bem, na realidade, não existe um melhor exercício. Caminhar é melhor do que pedalar, é melhor do que correr, é melhor do que fazer um treinamento resistido. Existe sim um exercício mais adequado para você, existe sim um exercício onde você vai respeitar os seus limites, um exercício onde você vai respeitar as suas necessidades, onde você vai fazer com que você atinja seus objetivos. Se você está caminhando, mas você está caminhando de uma maneira onde aquele exercício não faça efeito nenhum, né? Nosso amigo aqui sabe, todos nós sabemos que o músculo não sabe contar. Seu músculo não conta. Ele só entende quando você coloca ele para fadigar, para ele se cansar. Quando você coloca o seu músculo para realmente cansar, ele vai sofrer efeitos a fim de que ele seja ou fique mais forte ou maior. Então, quando você estiver fazendo exercício, vamos supor, se a caminhada foi muito leve para você, ela vai ter algum efeito, mas talvez pouco efeito. Se você está pedalando, mas aquela pedalada que você está dando foi com intensidade um pouco maior e que você realmente sinta o efeito daquela pedalada, pode ter certeza que a pedalada foi melhor do que a caminhada. Então, não existe aquele exercício o melhor exercício. Existe sim um exercício onde você vai fazer com que tenha um efeito, tenha mudanças a nível de músculo, a nível de ossos, a nível de articulações, a nível de resposta fisiológica. Os exercícios físicos, eles fazem com que o nosso corpo tenha um bom funcionamento a nível de todos os sistemas. Nós temos 11 sistemas no corpo humano, todos eles necessitam de movimento. Se não, agora, nesse momento, você está realizando a circulação sanguínea, movimento, a respiração, está havendo movimento, a circulação, como eu já falei, o metabolismo, a digestão, todas essas funções corporais estão necessitando de que seu corpo esteja no mínimo de saúde possível.
Então, para que o seu corpo funcione normalmente, você precisa fazer com que ele seja submetido a uma sobrecarga de exercício, e essa sobrecarga é importantíssimo que ela seja de maneira gradativa e progressiva, a fim de que o seu corpo se prepare para futuramente receber novas sobrecargas. Vou pegar aqui um link da autora, que ela comparou com a Ferrari. É um exemplo extraordinário, porque se eu vou pegar um carro comum para poder disputar uma prova de Stock Car, uma prova de Fórmula 1, eu não posso colocar o carro da maneira que ele está. Eu tenho que preparar aquele carro, concordam? Eu vou modificar algumas coisas, eu tenho que modificar o pneu, eu tenho que modificar o motor, eu tenho que modificar o eixo, eu tenho que diminuir o peso do carro. Então, nós, seres humanos, temos que gradativamente modificar nosso organismo, nos preparar, fazer com que nosso corpo se prepare para futuramente receber novas sobrecargas. Então, comece com exercícios, independente de ser aeróbico, caminhar, corrida, pedalada, ou treinamento resistido. 1 método seria a musculação, seria o pilates, certo? Independente do que seja, faça ele de maneira gradativa, progressiva, que seu corpo vá sofrendo as modificações de forma que você vá paulatinamente se adaptando. E aí você vai ter um resultado de forma mais saudável e esse resultado não vai sair com tanta facilidade. Pense, vem fácil, vai fácil. Não precisa você ter essa pressa de ter um resultado logo de imediato. Tenha calma que o resultado vem, vai ser consequência. Ok? Muito bom. Jonatas, fala para a gente sobre a questão do... Eu pensei que fazer exercício era encurtar para poder sair correndo, né? Mas tem um tal do alongamento. Então, depois que eu fui ficando mais velho, aí os caras iam aqui para um rachinha, 5 da manhã, 5h30, horário ruim para fazer racha, né? Para jogar bola. Mas aí o indivíduo dizia assim, não, porque agora tem que alongar. Eu disse, não, eu quero jogar bola, quero alongar não. Então, alongamento, o que quer dizer alongamento? Por que tem que alongar? É porque o alongamento é tão importante. Aproveita, fala daquilo ali, porque nós vamos ter só essa rodada mesmo. Então você já me fala tanto da importância do alongamento e quanto tempo. Porque às vezes que eu frequentei a academia, eu vi o pessoal alongando, mas parecia que ele estava passando a mão no cabelo, como você falou hoje de manhã, né? Alonga, alonguei, alonguei. E eu, depois que eu aprendi que o alongamento era bom, principalmente para nós, os coroas, eu já estou virando sexagenário, aí eu fui aprendendo que o alongamento era bom. Então, aí eu estou passando mais tempo alongando do que fazendo o que tem que fazer, o exercício. Então, explica aí, por que é bom e o que nós devemos fazer aqui como igreja em termos do alongamento? Boa noite a todos. Gente, antes de qualquer coisa, é preciso ressaltar que o alongamento é um exercício físico, né? O que eu estou vendo aqui, que nas nossas caminhadas aqui de manhã no Pedras, muita gente quer chegar e ir logo para vamos ver, né, para caminhar. Mas alongamento é um exercício físico, só que é um exercício de flexibilidade, né? A gente começa a treinar a musculatura primeiro para receber a carga que ela vai vir, que ela vai levar com a atividade que eu vou ter. Não entendam carga, levantar algum peso. A nossa caminhada aqui de manhã está tendo uma carga, né? O peso do próprio corpo, a frequência da passada, enfim, o ritmo que a gente dá. E esse treino de flexibilidade é para que aumente o tamanho do movimento. A gente está treinando a amplitude de movimento das articulações. Com a ausência do alongamento, que é em palavras mais simples, é o esticar da musculatura, né, em movimentos orientados, com esse treino de flexibilidade, eu garanto um aumento dessa amplitude das minhas articulações. Com a ausência desse alongamento, eu estou promovendo encurtamento muscular, ou seja, eu estou diminuindo a minha capacidade de movimentar gradativamente durante a minha vida. Então, é muito importante você alongar antes e depois da atividade física, sempre naquela média de 15 a 30 segundos em cada posição de alongamento. Então, é indispensável. Então, aí a gente está aprendendo junto aqui nas nossas caminhadas pela manhã aqui no Pedras. Né? Valeu. Todo domingo de manhã o pessoal está aqui, né? Eu não sei se, assim, vai continuar, não vai continuar, gente. Domingo de manhã é muito legal. O pessoal chega aqui 7 horas, das 7 às 8h30.
tem aquele momento aqui de caminhada e etc. Não sei se todos os profissionais vão continuar, mas de qualquer maneira venha, porque mesmo se não tiver ninguém aqui, tem a natureza e o terreno para você andar e passear, tá certo? Então eu queria agradecer a presença de vocês, um aplauso aí para os nossos... Sobre a questão do alongamento, eu estava dizendo que eu tenho, para ir para casa, eu tenho que pegar um elevador, né? De vez em quando eu vou pela escada, mas são 17 andares. E aí, quando eu entro no elevador, quando eu estou sozinho, é claro, né? Eu já faço aqui um alongamento, e aí eu fico pensando, porque tem uma câmera dentro do elevador. O porteiro deve estar olhando, rapaz, esse vovô não tem juízo não, para ficar tentando colocar a minha mão no chão. Não é não? Você consegue? Agora consegue, né? Faz assim. Né? Colocar a mão no chão, né? Legal? Então, alongamento é importante. Nós colocamos uns exercíciozinhos aí que está no seu boletim. Quando você estiver trabalhando, sentado no computador, faz esses alongamentos que estão aí, tá certo? Leva, coloca lá na frente do seu computador, diminui, copia, escaneia e não deixa de fazer. Tem dicas aqui também que o Jones colocou para a gente de aplicativos para o seu celular, para o seu computador também em relação a isso. Amados, o apóstolo Paulo diz que assim como Jesus cuida bem da sua igreja, ninguém deixa de cuidar do seu corpo. Lá em Efésios, olha que interessante, lá em Efésios tem esse texto maravilhoso, Efésios 5:29. Porque nunca ninguém odiou a sua própria carne, antes a alimenta e dela cuida, sustenta, cuida desse corpo, casa de Deus, templo do Espírito Santo. E eu queria hoje à noite lhe desafiar a tomar propósitos que estão escritos aí. Evite a escada rolante. Quando eu vou lá aqui em Fortaleza só tem uns 3 shopping mesmo. Então, quando eu vou ali num que tem perto ali das 6 Bocas, tem aquela escada rolante que o camarada fica subindo, né? Com um baita sanduíche na boca. Então, suba pela escada. Pela escada? Pela escada, é divertido. Então a gente sobe pela escada, eu e minha esposa pela escada, vamos pela escada. Quando eu tenho que subir pela escada rolante, aí eu vou com a ponta do pé já na escada assim, alongando. Às vezes até eu faço de costas quando eu estou virando, parece que eu estou subindo quando ela está descendo. Mas é para ir alongando, né? Então os vovôs aí, pessoal, 59, 58, sexagenário, tá certo? Nós vamos longe para a glória de Deus, certo? E você que é jovem também, nós vamos. Eu disse numa semana aí, eu disse, olha irmão, pode ser que eu morra amanhã. Aí a irmã até veio aqui na frente e disse, pastor, tira essa seta da sua vida, porque não é seta não, irmã, é porque um dia eu vou morrer mesmo. Mas eu quero morrer feliz, inteiro, para a glória de Deus, até o último minuto celebrando o corpo entregue ao Senhor. Rogo-vos, pois, irmãos, pelas misericórdias de Deus, que apresentei os vossos corpos como sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, é o vosso culto inteligente. Então vamos tomar propósito, dá uma olhada aí no seu boletim, saia daqui com o propósito de caminhar pelo menos 3 vezes por semana, de fazer alguns alongamentos, de se exercitar, sair do sedentarismo, que isso vai ser cura para o teu corpo. Amém, igreja? E vamos estimular, faça por exemplo, e o resto da família vai chegar junto também. E eu queria hoje à noite também perguntar se tem alguém aqui nesse auditório, talvez aí na internet, talvez lá na tendinha, que veio aqui nesse lugar hoje à noite e gostaria de dizer, eu quero entregar a minha vida, minha saúde, meu futuro a Jesus. Quero recebê-lo hoje à noite como meu Senhor e Salvador. Quero fazer uma decisão pública hoje à noite. Tem alguém nesse auditório? Levanta a sua mão aí onde você estiver. Tem alguém? Deus te abençoe lá, estou te vendo. Dá um abraço nela. Ali. Queridos, em nome de Jesus, dê um abraço nesse amado que eu estou vendo aqui rapidamente. Mais alguém aqui nesse lugar, nessa área, desse lado aqui, hoje, para dizer, eu quero entregar minha vida a Jesus.
recebê-lo publicamente como meu Senhor e Salvador. Primeiro você entrega a vida, depois Ele corrige a saúde, corrige a família, corrige as dores, os traumas. Ele vai corrigindo e restaurando isso para a glória de Deus. Amém? Vamos ficar de pé, vamos louvar ao Senhor? Eu queria dizer para vocês, amados irmãos, nos ajudem com voluntários para o nosso Geração Futuro, que vai começar em poucos dias aí, uma nova fase. Precisamos de voluntários. Você que é crente há muitos anos, pode vir no culto da manhã, servir à noite. Vamos cantar esse cântico como uma dedicação ao Senhor e um reconhecimento de que nós somos casa de Deus. Amém?